Advocacia, a Casa da Cidadania, que é a Ordem dos Advogados no Brasil, nesse evento virtual que é realizado, mais um evento virtual, realizado pela nova Comissão de Cultura e Eventos dentro do projeto Fala Cultura. Antes de anunciar nosso bate-papo, a nossa webinar de hoje, e também apresentar o nosso convidado, eu queria aqui, a título de prestação de contas à Advocacia Paulista, dizer muito rapidamente que neste momento de pandemia, nós já estamos aí há um ano, lamentavelmente, de pandemia no Brasil, momento no qual nós fomos obrigados, a Comissão de Cultura e Eventos foi obrigada a se tornar 100% virtual. Então, eu queria anunciar alguns dos nossos números durante a pandemia. Nós já fizemos, ao longo desse tempo de pandemia, desse um ano, mais de 2.000 eventos, e aqui eu estou relacionando os eventos em que nós damos apoio às subseções, também nos eventos que nós damos apoio às comissões temáticas da OAB, e os eventos chamados Puro Sangue, que são os nossos eventos da Comissão de Cultura, como, por exemplo, é o evento de hoje. Então, foram mais de 2.000 eventos realizados, mais de 30.000 pessoas inscritas nesses diversos eventos, foram expedidos mais de 110.000 certificados de participação, tivemos mais de 200.000 visualizações de todos esses eventos, que têm sido mantidos no nosso canal do YouTube, da Comissão de Cultura e Eventos, como esse também ficará gravado e ficará à disposição da advocacia no canal do YouTube da Comissão de Cultura e Eventos, e foram arrecadadas mais de 10 toneladas de alimentos que foram doados às pessoas mais carentes, justamente porque as pessoas se inscrevem nos nossos eventos, fazem a doação de 1 quilo de alimentos, e essas doações, que já ultrapassam 10 toneladas de alimentos, são repassadas, então, às pessoas mais carentes. Eu quero também, nessa oportunidade, agradecer os nossos colaboradores, e eu me refiro aqui ao Paulo, ao Danilo, ao Vinícius e também à Bruna, que dão o suporte necessário aqui para a realização desses nossos eventos, como é também o evento de hoje, todo o suporte logístico. Então, fica aqui o agradecimento aos nossos colaboradores. Para, na sequência, eu passar, então, a apresentação do nosso querido convidado de hoje, que é o doutor Benedito Macedo de Souza. Dr. Benedito Macedo de Souza é advogado, especialista em Direito Médico e da Saúde, é professor de Farmacologia, Patologia e Fisiologia, e também é mestre em Ciências da Saúde no âmbito de pesquisa clínica pela Universidade de São Francisco. E o tema dessa nossa webinar não poderia ser um tema mais atual e mais oportuno. O tema, então, dessa nossa palestra de hoje, desse nosso bate-papo, dessa nossa webinar, é produção de vacinas para o combate da Covid-19 e a responsabilidade civil, criminal e administrativa pela diminuição das doses. Como eu disse e repito, não poderia ser um tema mais oportuno, não poderia ser um tema mais atual. Então, sem maiores delongas, agradecendo aí a presença do Dr. Benedito aqui conosco. O Dr. Benedito, é uma honra tê-lo aqui na Comissão de Cultura e Eventos. Então, sem maiores demoras, eu passo a palavra ao Dr. Benedito para a sua exposição. Muito obrigado a todos e a todas os presentes. Agradeço à Comissão de Cultura e Eventos pelo convite para estarmos aqui hoje compartilhando conhecimento na pessoa do Dr. Alexandre Rolo, né? Nós sabemos que a pandemia não parou a comissão, né, doutor? A comissão de Cultura e Eventos, ela está a todo vapor, né? Mesmo que remotamente, para trazermos o conhecimento das diversas áreas do direito. Agradeço ainda aos colaboradores que estão aí nos bastidores, na pessoa do Danilo e dos demais, né? Então, hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre justamente a produção de vacinas no Brasil,
Eu possuo dupla formação jurídica e clínica, também sou farmacêutico industrial, bioquímico, toxicologista clínico e perito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no âmbito da pesquisa clínica e da toxicologia. O que nos levou a falar sobre esse tema de hoje foi que, há mais ou menos 2 semanas atrás, começaram a ser vinculados nas redes sociais e na imprensa escrita e televisiva que o Instituto Butantan estaria produzindo vacinas para o combate da Covid-19 com volumes menores do que realmente eram necessários e que estavam acordados em contrato com o Ministério da Saúde, né? E também outros eventos adversos que estamos notando com a campanha da vacinação, né? Profissionais de saúde que fraudam a aplicação, né, a administração do medicamento, né, com fins ilícitos, né, simplesmente fazem uma furadinha lá no braço do idoso e não injetam, de fato, o líquido contendo o medicamento. Temos também outros problemas que agora, com a campanha da vacinação para o influenza, né, pelo fato de serem produzidos pelo mesmo instituto, o Instituto Butantan, tanto a Coronavac, que ela é envasada pelo Instituto Butantan, quanto a vacina para o influenza, que também é desse instituto, né, pelo fato da rotulagem ser muito semelhante uma das outras, estamos vendo diversos erros de administração desses medicamentos. Pacientes que deveriam tomar influenza estão tomando 3ª dose de vacina para o combate do coronavírus, justamente porque se confundem na hora os profissionais de saúde, na hora de pegar o famoso frasco ampola, por serem muito parecidos uns com os outros, né? E vice-versa, aqueles pacientes que deveriam tomar a Coronavac estão tomando vacina contra a influenza. Falaremos das questões de responsabilidade. Quem se responsabiliza por isso, né? Quando ocorrem esses tipos de erro, né? Nos âmbitos civil, criminal e administrativo. Falaremos da responsabilidade dos entes públicos, né? Dos entes políticos, estados, município e união, responsabilidade solidária, conforme o entendimento do STF, e objetiva, e dos profissionais da saúde, uma responsabilidade subjetiva e subsidiária. Tá? Então, vamos começar os trabalhos. Danilo, pode rodar o primeiro diapositivo, né? Então, a tecnologia original, né, foi utilizada para a criação das vacinas para o combate do vírus influenza, e também é a mesma tecnologia que vai ser empregada para a produção da Butanvac, que é a nova vacina do coronavírus, para o combate do coronavírus com tecnologia totalmente nacional, né? Elas são realizadas de que forma, né? Pode rodar. Pode passar o próximo. Por meio do emprego de ovos embrionários. Anterior, por favor. O anterior. Isso. Então, isso. Ocorre o fornecimento de ovos embrionários, né? O Instituto Butantan, ele tem uma criação de galinhas, né? Da linha Insex, né? Que são criadas de forma controlada, com ar, água, ração e temperatura, e tem a finalidade de produzir esses ovos férteis, né? E esses ovos, eles vão servir para quê? Justamente para se formar um embrião e ali ser injetado o vírus atenuado ou o vírus morto, né? Essa é a função da produção desses ovos. Ele tem essa finalidade de essas galinhas dessa raça produzir esses ovos, que serão incubados para o desenvolvimento do embrião e que serão utilizados exclusivamente para a produção dessas vacinas. Próximo. Então, todos os dias, né, um caminhão leva ali da granja para o Instituto Butantan cerca de mais ou menos 120 a 250 ovos, né, de galinhas já embrionadas de 10 a 11 dias, né, acondicionados de forma bem protegida para não haver a perda. Pode passar o próximo. Então, né, trouxe mais a título de curiosidade para vocês
sabendo como que ocorre essa produção de vacinas, depois a gente já vai falar de fato dos problemas que estão ocorrendo, né? Então, esses ovos, eles são retirados do caminhão, né? E depois eles vão passar por um tratamento dentro já do instituto, né? E, como vocês poderão notar, os slides posteriores são áreas controladas, né? Os equipamentos de proteção individual utilizados pelos colaboradores, né? Parece equipamentos de astronautas, porque não pode ocorrer uma contaminação nessas áreas, né? Pode passar o próximo. Aqui é um exemplo de um maquinário, né, que ele analisa automaticamente esses ovos, né, o que a gente chama de ovoscópio. Ele vai avaliar se o embrião dentro do ovo não está morto, se não tem algum ovo podre ali, se esses embriões estão bem vascularizados, porque no interior desses embriões que eu vou inocular o vírus e ele vai se desenvolver, ele vai se replicar para depois eu extraí-lo para poder fazer a vacina. Próximo. Aqui, ó, o ovoscópio manual, a ovoscopia manual, ela é realizada, né, de uma amostragem do carregamento, colocando uma luz no topo dos ovos para verificar se tem boa vascularização e se o embrião que está ali no interior, né, ele é ideal para a produção, se há embriões mortos, se há ovos não fertilizados e assim por diante. Ou seria o controle de qualidade da produção, né? Próximo. Os ovos selecionados, eles seguem para inoculação automática, né? O que seria essa inoculação? Eu vou inocular o vírus morto ou o vírus atenuado, né? No caso da Butanvac, vai se utilizar o vírus, o SARS-CoV-2, que é o responsável por provocar a patologia da Covid-19, vai ser injetado nesses ovos para eles serem replicados, né? Hoje, né, a Coronavac, ela não utiliza essa metodologia para a produção de vacinas. Por quê? Hoje, o que é feito no Instituto Butantan é apenas o envase do IFA, que vem da China, né? O insumo farmacêutico ativo. Vem o princípio ativo lá da China, né? E o envase com um pouco de outros líquidos, que a gente chama de veículo, né? Compõe parte da formulação da vacina, é adicionado a esse IFA e para ser encaminhado para as unidades básicas de saúde, né? Então, hoje, a Coronavac, ela não utiliza esse emprego com essa tecnologia de ovos, né? Mas a Butanvac está em desenvolvimento e o vírus para o combate do vírus de influenza utilizam essa tecnologia que estamos falando. Ok? Pode passar o próximo. Aqui é um exemplo de como é feito essa extração, né? Depois que o vírus é inoculado, a inoculação é feita dessa forma, com uma agulha, faz um furinho lá no topo da casca do ovo, né? E outra agulha injeta o vírus diretamente na cavidade, justamente para que ele se desenvolva nesse líquido alantóico, né? Onde tem-se as proteínas e as células onde o vírus será replicado. Próximo. Aqui é o interior lá do Instituto Butantan, essa é uma foto não muito recente, tem mais ou menos uns 4 anos, inclusive agora eles estão fazendo um novo anexo até para produzir essa nova tecnologia dessa Butanvac, uma tecnologia inteiramente nacional, né? Então a etapa seguinte é a incubação, né? Esses ovos vão ficar dormindo nessas incubadoras e onde o vírus irá se replicar. Cada incubadora dessas aí cabe cerca de 120 mil ovos. Próximo. Depois de um tempo de incubação e após a replicação, os ovos são colocados na câmara fria para que ocorra a morte do embrião, né? A retração dos vasos sanguíneos e a liberação do vírus nesse líquido alantóico. Depois são levados para a colheita do líquido alantóico. Vou retirar esse vírus do interior desses ovos e vou depois inativá-los, né? Porque o organismo humano ele não pode receber o vírus na forma ativa, porque senão os cientistas estariam inoculando a própria doença no ser humano, né? Próximo, por isso que eu preciso fazer esse tratamento desses ovos, né? Pode passar o próximo.
Pode passar para isso. Aqui é o equipamento que vai inativar esse vírus, né? Eu vou purificar, vou injetar alguns agentes químicos, né, para realmente desativar esse vírus, para que eu forneça para a formulação de vacina somente a estrutura do vírus morto, né? Então, ao final dessa fase, então, forma-se 120 a 140 mil ovos, se torna aproximadamente, a utilização de 120 a 140 mil ovos, vou ter mais ou menos 100 litros de material concentrado para a realização da fabricação da vacina. Próximo. O material ele vai ser purificado com esses agentes químicos, como a gente já falou, né? E a parte mais preciosa e mais cara do processo, porque uma gotinha contém várias doses de vacina. E aqui, a título de curiosidade, essa vacina da Coronavac, por exemplo, cada frasco ampola contém 5 ml, de 5 a 6 ml de amostra, né? E eu aplico no paciente apenas 0,5 ml por paciente. Ou seja, um frasco ampola que é produzido de Coronavac do Instituto Butantan, ele vai poder contemplar até 10 pacientes, ok? Próximo. Olha, depois da purificação, o material é diluído e recebe esses detergentes, após algum tempo, uma suspensão viral fragmentada, clarificada, passa por todos esses processos que a gente falou de purificação, né? E isso vai ajudar no quê? Na imunogenicidade da vacina, né? Ajuda também a não formar esses agregados, é importante que não se tire todo o detergente, porque ele auxilia principalmente na confecção da formulação da vacina e também na administração dessa vacina, né? Quando ela vai penetrar nas células do organismo humano para promover a imunogenicidade, né? O organismo humano, quando estiver em contato com essa vacina, ele vai começar a produzir os anticorpos para se evitar, aumentar a imunidade e se evitar a doença, ok? Isso a grosso modo. Próximo. Aqui tem umas gravuras que eu trouxe para vocês verem como é realmente muito bem controlado a produção dessas vacinas, né? Olha só os equipamentos de proteção individual que esses colaboradores utilizam, né? E cada etapa, pessoal, da indústria farmacêutica, quer seja ela pública ou privada, ela segue portarias do Ministério da Saúde e resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para ser aprovada uma área de produção, os critérios são extremamente rígidos, né? Vocês podem até notar, né, que a Anvisa vem sofrendo muita pressão, né, da sociedade, dos órgãos públicos e políticos, para que se aprove o uso emergencial de diversas vacinas no caráter mais célere. Há uma semana atrás, o próprio ministro Lewandowski oficiou a Anvisa para que se pronunciasse em 48 horas sobre a utilização de caráter emergencial da Sputnik V, que é fabricado pela indústria farmacêutica Gamaleya, lá da Rússia. Só que quem vai produzir essa vacina no Brasil é a indústria farmacêutica União Química. Só que faltou diversos documentos, né, que pudessem dar esse caráter de uso emergencial. Tanto é que, pelo fato desses documentos não terem vindo para o Brasil, né, auditores da Anvisa se propuseram a se deslocar lá para a Rússia, estão na Rússia hoje, né, analisando os documentos em loco, porque não vê esses documentos, estão analisando também a parte física da indústria farmacêutica, para ver se não tem nada errado, né, para que se possa apressar essa aprovação o quanto possível for, ok? Próximo. Pode passar o próximo. Então, depois de mais alguns procedimentos de controle de qualidade, né, esses medicamentos, essas vacinas são rotuladas, vão para os caminhões refrigerados e são destinados às unidades básicas de saúde, secretarias de saúde,
ou vai direto para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, que é o principal cliente do Instituto Butantan, realiza a distribuição para todos os entes políticos, entes públicos, estados, municípios e União, né, que está ocorrendo a Coronavac, né, tem um contrato fechado com o Ministério da Saúde, né, essas vacinas são enviadas para o Ministério da Saúde e eles realizam a logística da distribuição, ok? Próximo. Então, a vacina para influenza, ela é aplicada em crianças de 6 meses a 2 anos, né? E o problema que a gente está vendo agora, né, é justamente pelo fato dessas vacinas serem produzidas pelo mesmo instituto e terem apresentações semelhantes, que vocês vão poder notar no próximo slide. Olha só, resumidamente, né? Que no quadro esquerdo eu tenho toda a logística da produção da vacina, que vai desde a recepção lá do controle dos ovos embrionados até a rotulagem da vacina propriamente dita, né? Então, como vocês podem notar, o Instituto Butantan, ele fabrica tanto a vacina para o influenza e invasa também a vacina para o combate da Covid-19. Pode passar no próximo slide. E nesse caso, né, eu vou ter semelhança dessas duas vacinas que podem confundir na administração do medicamento, né? A maneira com a qual esse medicamento ele tem que ser extraído do interior do frasco ampola é justamente pelo emprego dessa técnica. Perfuração do frasco ampola com uma técnica de 90 graus, né, como vocês podem notar, né, e essa técnica, que é preconizada pela Organização Mundial de Saúde, vai evitar a primeira questão de judicialização que se pode ter notícia, né, pelo fato dos profissionais da saúde não estarem bem capacitados na ponta das UBSs da vida, eles não estão utilizando essa técnica e, consequentemente, fragmentos de borracha, que é essa tampinha que fecha o frasco ampola, pode estar vindo junto com o líquido, né? E ao administrar esse medicamento intramuscularmente na região deltoide, que é o músculo do braço do paciente, ele pode também estar injetando fragmentos de borracha que vai ser um corpo estranho e poderá o paciente suportar alguns tipos de dano que veremos à frente. Próximo slide. Vejam só, né? Quero falar um pouquinho, além dessa questão, né, da falta de capacitação técnica dos profissionais que podem agravar a saúde do paciente pelo fato dessa extração não ocorrer de forma adequada, como que preconiza o Ministério da Saúde e a OMS, eu tenho problemas relacionados a medicamentos LASA. O que são medicamentos LASA? Medicamentos LASA é da sigla que quer dizer medicamentos look-alike, sound-alike. Medicamentos look-alike são aqueles que parecem, mas não são iguais, né? Eles possuem uma apresentação farmacêutica quase que idêntica, como vocês podem notar aqui, por exemplo. Ó, tem duas ampolas muito parecidas. Uma é de dipirona, a do lado esquerdo, e a do lado direito é um Rivotril, né? Se eu confundir a administração, né, na dispensação, pegar uma ampola errada dessa e administrar na veia do paciente, eu posso matar o paciente, né? Então, são apresentações muito parecidas, que é o que está ocorrendo no caso da Coronavac com a vacina do influenza, pelo fato de serem produzidas pelo mesmo instituto, pelo Instituto Butantan, a rotulagem e o tamanho dos frascos ampolas são muito parecidos. Por isso que os profissionais da saúde estão confundindo na hora de administrar esses medicamentos lá na ponta, na UBS, né? E agora mais ainda, por quê? O Programa Nacional de Imunização, há uma semana, começou a campanha para o combate da gripe deste ano, né? E com isso, nas unidades básicas de saúde, nos postinhos, nos prontos atendimentos, eu vou ter lá frasco ampola de Coronavac e frasco ampola de vacina para influenza.
Já vimos algumas notícias nas mídias, né, de profissionais da saúde que injetaram esses medicamentos de forma equivocada no paciente. Tinha que tomar vacina para Covid e acabou tomando vacina para gripe e vice-versa, né? Falaremos dessas penalizações também, desse tipo de responsabilidade. Então, esses são os medicamentos lookalike, né, que possuem apresentações semelhantes. Já os medicamentos sound-alike, como esses da esquerda, eles se referem à fonética parecida, né? Por exemplo, halopurinol e haloperidol, né? São medicamentos totalmente distintos um do outro, mas pelo fato de possuírem a mesma fonética, né, eu posso dispensar esse medicamento errado e, consequentemente, administrar errado no paciente, esse paciente pode vir a óbito, né? Se eu administrar haloperidol, que é um antipsicótico, né, para o indivíduo que necessitaria tomar um halopurinol, que está relacionado a doenças de ácido úrico e tudo mais, né, posso realmente matar esse paciente, né? E medicamentos que são administrados intramuscularmente e endovenosamente, né, eles têm um potencial maior de causar dano ao paciente do que um medicamento que é administrado por boca, pela via oral. Justamente porque o medicamento que é administrado direto na veia do paciente, ele não tem aquelas barreiras, né, que iriam amenizar ou minorar o efeito colateral do medicamento, né? Aquele que eu tomo por boca, ele vai passar pela garganta primeiro, depois pelo esôfago, depois ele vai sofrer a ação do ácido clorídrico do estômago, vai para o intestino para depois cair na circulação. Então, as barreiras são enormes, né? Então, o efeito colateral desse medicamento ele vai se diluindo ao longo dessas barreiras, o que não podemos notar com medicamentos que são administrados pelo músculo, né? Por isso que essas vacinas que estão sendo aplicadas de forma equivocada têm um potencial enorme de causar efeitos colaterais intensos no paciente e também os medicamentos que são administrados pela via endovenosa. Pode mudar, por favor. Vejam só, né? É isso que eu estou falando, né? Eu tenho aqui 3 tipos de frascos ampolas produzidas pelo mesmo Instituto Butantan. Tenho na esquerda a vacina para o combate do vírus influenza. No meio, eu tenho a Coronavac e na direita eu tenho vacina para a dengue. Vocês podem notar, né? E aqui não dá para ver ainda, mas o rótulo mais para o lado de lá que ficou escondido, ele tem aquele B clássico, né, do logo do Instituto Butantan, que é esse que vocês estão notando aqui em cima da tampinha dos frascos, né, esse Bzinho com formato estilizado, né. Todos esses frascos ampolas, eles possuem esse B bem grande destacado na sua rotulagem do lado de lá. Então, a possibilidade, são considerados, então, essas vacinas, né, como medicamentos LASA, medicamentos lookalike, né, que parecem iguais, mas são um para determinada terapêutica e o outro para outro tipo de terapêutica, né? Isso gera dano, né, dano ao paciente, dano da ordem moral, dano da ordem material, dano da ordem existencial. Isso aonde? Na esfera civil. A gente vai ver um pouquinho de cada um desses danos. Na esfera criminal, né, eu tenho os crimes de responsabilidade sanitária, que a gente também vai ver, e na esfera administrativa, esses profissionais que por negligência, imprudência ou imperícia cometam algum desses tipos de erro que a gente vai comentar, eles responderão administrativamente junto às suas autarquias profissionais. Se for enfermeiro, vai responder lá no COREM. Se for médico, vai responder no Conselho Regional de Medicina, farmacêutico, CRF, assim por diante. E nesses âmbitos, a responsabilidade administrativa, eles responderão na forma de um processo, né? Chamamos de processo ético profissional, que pode ir desde uma censura leve até a pena mais gravosa, que é a cassação do registro profissional. Ok? Então, o negócio é muito mais sério do que nós possamos imaginar, né? Então, um dos primeiros erros que nós notamos, né, ao longo das campanhas
paralelas que está ocorrendo do influenza e para o combate do coronavírus é esses erros na administração dos medicamentos por serem eles muito parecidos. Pode passar o próximo. Então, o alerta 12021 deste ano, né, emitido pela Anvisa, ele já chama a atenção para os cuidados referentes à administração da vacina do Coronavac, né, que apresenta esse frasco multidose de 5 ml. Né? O objetivo é prevenir a ocorrência de eventuais erros que podem levar a essas questões de judicialização das responsabilidades nas esferas civil, administrativa e criminal, que a gente vai falar, né? Então, os profissionais de saúde envolvidos, segundo essa recomendação da Anvisa, né? Os profissionais de saúde envolvidos na aplicação do produto, eles devem se certificar de que o volume a ser aspirado naquela técnica que eu falei dos 90 graus, né? Que é o que é preconizado pelo OMS, né? Se o volume aspirado é de 0,5 ml por indivíduo, né? De modo que cada um receba somente a dose exata e necessária. Hoje, com a escassez de vacinas, né? Que estamos vendo não só no Brasil, mas no mundo, está sendo muito difícil arrumar vacina, né? Porque a demanda é muito grande e a produção não consegue contemplar essa demanda, né? Então, é importante que essa aspiração, feita dessa forma de 90 graus, seja feita no volume correto também. Não posso administrar, se a bula da vacina fala que eu tenho um frasco multidose, e nesse frasco eu tenho 5 ml, né? Cada paciente vai tomar 0,5 ml. Eu não posso administrar, por exemplo, 0,6 ml, porque eu posso causar um efeito colateral ao indivíduo. Ele está tomando uma quantidade maior daquele medicamento do que o necessário. Isso sem falar que faltarão doses para os outros pacientes. Então, aquele único frasco ampola que eu poderia, né, administrar para 10 pacientes, se eu administro 0,6 para cada paciente, vai ter paciente que vai ficar sem dose, né, sem tomar o medicamento. Vai ter pacientes, vários pacientes, que terão efeitos colaterais potencializados pela quantidade maior de medicamento que o seu organismo está tomando, que não está preconizado na bula. Por outro lado, se eu administro uma quantidade menor do volume de vacina, né, por exemplo, 0,4, 0,3, né, simplesmente eu não vou ter uma resposta imunológica adequada, justamente porque os testes que são feitos, testes rigorosos de fase 1, 2 e 3, não previram que doses menor que 0,5, o organismo humano consegue gerar uma resposta imunológica para combater a Covid-19. Consequentemente, o organismo do paciente vai estar descoberto, né? E ele não terá uma resposta terapêutica adequada. E vai aglomerar, né? Já tomei as 2 doses da Coronavac, estou bem. Mas não está bem, justamente porque ocorreu um erro causado pelo profissional da saúde, né? Então, ele vai ter uma falsa sensação de segurança, né? E isso também pode gerar responsabilidade. Se no rastreio, né, no rastreamento desse paciente for comprovado que aquela dosagem foi a menor e, por conta disso, ele veio a óbito, ok? E assim, eu digo até para vocês, o rastreamento de todo o aspecto de uma pessoa que está contaminada pela Covid-19, tanto quanto pela pessoa que já tomou a vacina para o combate desta patologia, o rastreamento ele é muito fácil de ser feito. Por quê? Porque nós estamos falando de tratamentos e de patologias de notificação compulsória. Todas as doenças de notificação compulsória, né, como as doenças de pandemia, no caso do coronavírus, doenças ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis. Hoje não se utiliza mais a terminologia DST, a OMS aboliu e substituiu por IST, como sífilis, gonorreia, herpes, AIDS e tudo mais, são doenças de notificação compulsória, né? E caso alguém da cadeia, né, de fornecimento de produtos ou de profissionais não notifiquem isso na plataforma
plataforma da Notivisa, que é uma plataforma da Anvisa, poderá ser penalmente penalizado, criminalmente penalizado por isso, porque isso também tem previsão de responsabilidade criminal que nós veremos mais adiante, né? Então, todas as doses, elas devem ser utilizadas num prazo de até 8 horas, e isso quem falou foi a recomendação da Anvisa, né? E após a abertura do frasco multidose, desde que ele seja mantido em condições assépticas, sob temperatura de 2 a 8 graus centígrados. Essa medida visa o quê? Garantir as propriedades do imunizante, uma vez que a vacina não contém conservantes, né? Então, pelo fato também, isso é uma das coisas que está aumentando os erros dos profissionais de saúde, né? Não só com relação à falta de capacitação e aspiração do produto, né? Esse ângulo de 90 graus, vindo fragmentos de borracha que podem danificar a musculatura do paciente, quanto também a aspiração errada, né? Na quantidade não adequada de 0,5, que preconiza a bula, né? O outro problema que vislumbramos que gera judicialização está relacionado ao fato de cada frasco ampola ser multidose, ou seja, eu não utilizo um único frasco ampola para um paciente e descarte. Não, o mesmo frasco ampola é utilizado para 10 pacientes. E o que ocorre, né? Pelo fato dessa quantidade enorme de pacientes quererem ser imunizados, né? A gente tem agora a questão do drive-thru também, pessoas sendo vacinadas no carro, né? Essa celeridade que está sendo imposta para vacinar o maior grupo de pessoas possíveis, né? O que está ocorrendo? Está ocorrendo que, às vezes, um profissional de saúde que utilizou uma seringa para aquele paciente, está passando um paciente no drive-thru. O próprio nome já diz e já incute isso na cabeça do profissional. Preciso trabalhar rápido por paciente. É drive-thru, é coisa rápida, né? E não pode ser assim, pessoal, né? Infelizmente não pode, porque o paciente, ele aplica no camarada que passou de fusquinha, pum. Aí vem o cara de BMW que está atrás, ele esquece de trocar, por exemplo, a seringa ou a agulha. E aquele cara do fusquinha que tomou a vacina, né? Eu vou estar aplicando a mesma dose para um outro paciente, mas utilizando uma mesma agulha e uma mesma seringa, né? Se aquele paciente tem do fusquinha, tem alguma comorbidade de alta transmissibilidade, eu simplesmente vou estar disseminando outros tipos de doença, né? Até mesmo as questões das doenças sexualmente transmissíveis, as ISTs, né? Se o do fusquinha tem HIV e o do BMW não tem, e eu utilizei a mesma seringa do Coronavac de um para o outro, há a possibilidade desse camarada também se infectar, né? Então, pessoal, o negócio é muito mais sério do que nós possamos imaginar. Queremos vacina? Queremos. Devemos imunizar o maior número da população mundial possível? Devemos. Mas o procedimento, ele deve seguir protocolos que já foram há muito tempo consagrados pelo direito hospitalar preventivo, pelo compliance legislativo hospitalar, pelo gerenciamento de risco, que é preconizado pela Anvisa por meio das portarias, das resoluções da diretoria colegiada, da portaria do Ministério da Saúde, que estabeleceram núcleos de segurança do paciente, justamente para se evitar esses erros, né? Mas se a mídia, a população, a sociedade e todo mundo na ânsia de se ver livre dessa pandemia, né, começa todo mundo a pensar nesse sentido de celeridade da realização dos procedimentos, vão causar todos esses problemas que nós estamos falando, como já estão causando. Ok? Próximo slide, por gentileza. Aqui eu vou passar bem rapidamente como deve ser feita, de fato, uma técnica de preparo e aplicação desses injetáveis, né? Deve seguir os protocolos justamente para que os profissionais não incorram em alguma das modalidades de culpa previstas no Código Civil, né? Se o profissional da saúde ele segue as técnicas de preparo e aplicação de injetáveis, ele fatalmente estará obedecendo à sua Constituição Federal,
Qual que é a Constituição Federal dos profissionais da saúde? São seus códigos de ética respectivos, né? Código de ética da farmácia, código de ética da profissão de enfermagem, da medicina e assim por diante. E, consequentemente, não incorrerão nessas 3 modalidades de grau de culpa previstas no Código Civil: negligência, imprudência e imperícia. Ok? Pode passar o próximo, por favor. Então, a técnica de preparo, só a título de curiosidade, e isso é interessante e importante para você que é advogado, né? Caso caia no colo, lá no seu escritório, uma demanda de um paciente que sofreu algum determinado tipo de dano por alguma dessas questões que estamos mencionando, ou se você estiver pela defesa, né, do profissional da saúde, ou da instituição na qual ele trabalha, se você for procurador de município, ali na defesa da sua Secretaria Estadual Municipal de Saúde, é extremamente importante que você conheça essas técnicas de preparo, né? Mesmo que de forma genérica, porque você poderá utilizar isso como tese defensiva, né? Que ocorreu na defesa. Ele obedeceu esses protocolos assim, assado, tem como rastrear, tá aqui, né? Ou não, se você tiver pela acusação, no caso, paciente, né? Então, é extremamente importante que o advogado saiba dessas técnicas. E por isso que, hoje, né, o direito médico e da saúde, ele está tão ramificado e se tornou uma área jurídica tão específica que eu tenho cursos de pós-graduação já nesse âmbito jurídico, né? Então, as técnicas de preparo, de medicação parenteral, e aqui, só a título de parênteses, existem 2 tipos de vias de administração de drogas, né, para os pacientes. A via enteral, que é a via oral, via por boca, né? E pela via por boca, eu posso administrar, que é a via enteral, eu posso administrar diversas formas farmacêuticas. O que são formas farmacêuticas? São formas pelas quais eu vou incorporar o princípio ativo para ter ação terapêutica, né? E quais são essas formas farmacêuticas? Comprimido, cápsula, grágea, líquido, xarope, elixir, né? Todos esses são formas farmacêuticas de via oral, né? E eu também vou ter um outro tipo de via de administração, que é a via de administração parenteral. Tudo que não for ingerido por boca é considerado via parenteral. Via intramuscular, via parenteral. Via endovenosa, via parenteral. Via tópica, via parenteral, né? São as pomadas. E via retal, né? No caso das cápsulas, também via parenteral, né? Então, a seringa, ela deve ser esterilizada, agulha esterilizada, medicação prescrita, né? O indivíduo que chega lá, ele tem que ter agendado já a primeira dose, né? Para tomar a Coronavac. E após 14 dias, é que ele poderá tomar a vacina de influenza. O recipiente com algodão embebido em álcool 70, tem que ter um garrote e tudo mais. A gente não vê, pessoal, isso, né? Principalmente nos drive-thrus. A gente não vê uma área de trabalho, né, do profissional da saúde ali para ele preparar os materiais. Ele já sai com a seringa ali, daquela cabaninha, daquela tendinha, né, na mão já para furar o camarada que está ali no carro, né? Quem me garante que esse protocolo foi utilizado? Próximo. E aqui a gente continua, né? Deve-se conferir a medicação, a data, a hora, a dose, a via de administração a ser utilizada, perguntar o nome do paciente, né? Dona Maria, tudo bem, Dona Maria? A senhora mesmo, o RG, comprova com a carteirinha do SUS, é a medicação certa, eu estou administrando de fato a Coronavac ou estou administrando o frascão Pola de dengue ou de influenza, que é tudo produzido pelo Instituto Butantan, né? Medicação certa para evitar esses erros do LASA que a gente falou no começo da nossa conversa, né? E ali, só voltando um pouquinho, que eu estava aqui, me surgiu agora, né? Além do fato, né, de um indivíduo, de profissional da saúde, não utilizar a técnica de 90 graus de forma adequada, né? Que vai fazer com que fragmentos de borracha podem ser administrados no corpo do paciente, além do fato do profissional da saúde poder aspirar dosagem maior, que poderá potencializar o efeito colateral da vacina do paciente, além do fato do profissional da saúde poder aspirar a menor essa quantidade de vacina, fazendo com que não ocorra o efeito
terapêutico desejado, existe ainda, que é o pior de todos, e acho que é o crime pior que se possa ter, que a gente está tendo notícia com essa campanha de vacinação, é a fraude. É a fraude. É a fraude. Isso é um pecado mortal. Um senhor, uma senhora de 90 anos de idade, sai com todo sacrifício, às vezes é cadeirante, tem mal de Alzheimer, ela tem tratamento de home care em casa, mas foi com todo sacrifício, com algum familiar, às vezes nem tem familiar para ajudá-la, pediu para um vizinho, para levá-la à unidade básica de saúde para tomar a bendita primeira dose. E um abominável profissional da saúde, para dizer o mínimo, e para não utilizar as palavras de baixo calão, mas dá vontade de fazer isso nesse momento, só de falar é repugnante. Prepara a injeção, injeta a injeção no braço do paciente e não injeta o líquido. A gente viu diversos casos estourando na mídia, né, a respeito disso, né? E a pessoa, o velhinho, vai pensar, ah, tomei a vacina, fica leve e tudo mais. Né? Na realidade, ela não tomou nada. Ela só foi espetada com a agulha. Isso, para mim, deveria ser caracterizado como crime hediondo. Porque se esse velhinho pega uma Covid ali na frente, e aí? Né? Esse profissional que fez essa falcatrua, ele deve ser responsabilizado na qualidade de crime hediondo. Tá bom? Então, só um parênteses. Essa é a minha indignação, me desculpe. Próximo slide, por gentileza. Então, aqui a técnica, no caso de ampola, né? Isso é mais para medicamentos injetáveis. Esse material vai ficar disponível para vocês, quem quiser. Depois entra em contato com a comissão, ou pode me adicionar no direct no Instagram, né? Ou no WhatsApp, que eu mando esse material sem problema algum. Próximo. Então, a técnica, no caso das ampolas, eu devo abrir a embalagem da seringa, da agulha, com os devidos cuidados antissépticos, né? Devo lavar a mão, conectar a agulha e verificar se houve uma adaptação segura ali, né? Porque quando você vai pegar uma agulha, né? Existem alguns fabricantes, como o da BD, por exemplo, né? Que a seringa já vem com a agulha, né? Mas, pelo fato do poder público querer economizar, né, na questão do erário público, né, eles não costumam comprar essas agulhas, eles compram separado, compram a seringa e compram a agulha. Então, o profissional ele tem que acoplar e dar uma giradinha para travar, né? Se você não faz essa trava, na hora que você injeta a agulha no braço do paciente, essa agulha pode ficar lá na hora que você retirar, porque não houve essa trava, ou essa agulha ainda pode ocorrer pior, ela quebrar no interior da musculatura do paciente também. Todos esses são danos, vocês vão ver a característica do braço de uma pessoa que recebe um corpo estranho por conta de uma não aspiração correta do medicamento. A gente vai ver. Próximo. Pode passar o próximo. Então eu devo adaptar a agulha, né, na ampola, cuidando para não tocar a borda da mesma. Eu estou falando de material estéril, né? Tanto a agulha quanto essa região aqui são materiais estéreis. Então, eu não posso tocar com a minha mão nessa região, sob pena de ter uma contaminação cruzada e estar ingressando no organismo do paciente contaminação da minha mão, por exemplo. Próximo. Que é uma técnica, né? No caso de frasco ampola, né? Retirar a medicação da seringa, mantendo-a verticalmente com a agulha para cima, né? O que eu tenho visto nas minhas consultorias junto às secretarias, né? E até mesmo quando a gente vai implantar algum centro de infusão de medicamentos em hospitais particulares, eles pedem os nossos serviços como consultor jurídico e farmacêutico, né? Na hora que o indivíduo ele aspira a vacina ou o líquido de lá de dentro, né? Depois ele tem que aspirar uma quantidade um pouco maior, justamente para quê? Para o ar dentro, no interior da seringa, ser expulso, e eu ter só no interior ali da seringa somente o líquido, né? Mas às vezes o que ocorre, né? O profissional ele não tem muita habilidade ou experiência, e ele é o que chamamos no meio da ciência da saúde de famoso monte jumento. Ele só um pouquinho com o embro para sair uma gotinha, ele faz pum, e aquilo forma até aquele arco-íris de medicamento escorrendo pela agulha, né? Não está perdendo dose ali, pessoal. Né?
Então, eu deveria administrar 0,5 ml no paciente, vou estar administrando 0,3, vou ter efeito terapêutico desejado, sem falar, né, que poderá ocorrer contaminação, porque vai estar escorrendo o líquido por lado de fora da agulha, né? E isso vai ser levado ao organismo do paciente quando eu injetar essa seringa com essa agulha contaminada. Próximo. Então, mais um exemplo de técnica aqui, para retirada do frasco ampola, que a gente já falou, né? Aquela posição dos 90 graus. Próximo. Pode passar o próximo, que isso aí a gente já falou bastante, mas a título de curiosidade. Próximo. Então, olha só, né? Vocês podem, uma busca rápida aí na internet, né? Quantos profissionais da saúde vocês notaram, né, nessas campanhas e propagandas, realizaram esse procedimento aqui? Isso aqui se chama prega. Essa prega, que é você dar uma apertadinha na bochecha ali da musculatura do paciente, ela é extremamente importante para que a posição da agulha, ela de fato atinja essa região final aqui, que é a musculatura do paciente. Se eu não faço a prega, né, o paciente está lá com o braço largadão, eu pego a agulha e tum, né, fatalmente essa agulha não vai chegar nessa última região, né. Então, eu vou depositar vacina no tecido adiposo do paciente, eu vou depositar vacina na hipoderme do paciente, ou vou depositar vacina na região epidérmica do paciente, né? O líquido vai ficar represado em uma região que não era para ser administrada. Ele era para ser atingido no músculo e cair na circulação para produzir os anticorpos, mas não, ficou parado em outra região que não a verdadeiramente que consta da bula, né? E pelo fato de estar em outra região que não o músculo, pode gerar um processo inflamatório que a gente vai ver daqui a pouco. Próximo. Então, a injeção intramuscular é justamente a deposição do medicamento dentro do tecido muscular, né? Por isso que é a importância de se realizar aquela prega, né? Para que, se eu não fizer essa prega, eu posso depositar na região da pele, hipoderme, tecido adiposo, mas não no músculo, né? E depois tem, a título de curiosidade, a via endovenosa, que é a via de absorção mais rápida, né? Como eu não tenho todas aquelas barreiras que eu falei para vocês, do estômago, do intestino e tudo mais, né? É uma região que, quando eu aplico o medicamento, a potencial efeito terapêutico ocorre de maneira praticamente que instantânea. Próximo. Então, na escolha do local para aplicação, é muito importante levar em consideração o quê? A distância em relação aos vasos e nervos importantes, musculatura suficiente para absorção desse medicamento, né? Então, o que a gente está vendo aí, principalmente nesses drive-thrus, né? Paciente gordo, paciente magro, paciente mais novo, paciente mais velho, eu utilizo sempre o mesmo tipo de seringa, não posso. Porque o indivíduo mais gordinho, eu tenho que utilizar uma agulha, né, com um calibre maior, né, que percorra um percurso maior no organismo do paciente, né? Porque se eu utilizar uma agulha fininha, né, de insulina, por exemplo, eu vou estar depositando vacina só na região de gordura do paciente, né? E o contrário também é verdadeiro, né? O indivíduo que é muito sequinho, magrinho, né? Não posso utilizar uma mesma injeção que para um gordinho. Por quê? Eu vou estar pegando já o osso do paciente, vai bater lá, pum, é uma dor danada, né? Então, esses critérios, esses protocolos é que está levando a esses erros que fatalmente levará às judicializações que a gente vai ver, ok? Próximo. O que deve ser levado em consideração ainda quando se vai aplicar o medicamento no músculo, né? A espessura do tecido adiposo, a idade do paciente, irritabilidade da droga, perguntar se ele é sensível a algum tipo de antibiótico, por exemplo, né? Qual que é a atividade do cliente, né? Cliente ou paciente, né? Pacientes, por exemplo, pacientes mulheres, né? Mulheres que sofreram mastectomia, né?
que é um tipo de tratamento mais invasivo para se tratar o câncer de mama, né, que é a retirada da mama, né, pacientes que fizeram mastectomia ou pacientes que possuem paralisia em determinada membros superiores do corpo, eu não posso aplicar vacina, qualquer tipo de medicamento nessa região de braço. A OMS proíbe que seja aplicado qualquer tipo de medicamento no deltoide se a paciente foi mastectomizada, teve retirada de seio, ou se o indivíduo teve um derrame, que é o popular derrame, que é o AVC, né, e paralisou o lado direito, por exemplo, né? Se ele paralisou só o lado direito, eu aprendo no lado esquerdo, né? Só que essa anamnese, né, que é justamente você fazer os questionamentos, né, do histórico do paciente e tudo mais, não está sendo feito pelos profissionais da saúde. Por esse caráter de celeridade que a sociedade vem dando aos procedimentos. E, consequentemente, já tiveram várias pacientes oncológicas mastectomizadas que tomaram injeção no braço e não pode, né? Então, ela tem que tomar no bumbum, na região introglútea, na região retofemoral, na coxa, né? Eu substituo outro tipo de região muscular para aplicar a vacina que não, essa que ela não pode, né? Isso pode gerar danos também ao paciente, ok? Próximo. O ângulo correto, né, da aplicação, eu faço a prega, né, aquela prega no braço do paciente e aplico, né, para atingir no local certo, no ângulo de 90 graus. Próximo. Às vezes a gente vê, né, nas reportagens do Jornal Nacional da Vida lá, aplicam de qualquer jeito, né, às vezes na hora de aplicar também é muito importante quando se aplica a injeção, né, eu tenho que, antes de injetar a vacina, eu tenho que puxar o êmbolo para trás para saber se aquela agulha não atingiu algum vaso sanguíneo, entendeu? Porque se voltar sangue e misturar com líquido, significa que a agulha está dentro do vaso. Se eu administrar uma vacina de Coronavac direto no vaso, no interior do vaso, eu mato o paciente. Isso aí é pacífico, né? Aqui são os diversos tipos de agulha que eu mencionei, para gordinho, para magrinho, para gente mais nova, para gente mais velha, né? Então, deve ser utilizado com critérios. Próximo. Isso aqui é o que eu falei do caso do sangue, né? Se vier sangue, eu tenho que trocar o local da aplicação para não estar injetando no local errado. Próximo. Eu devo estabelecer rodízio, né, nos locais de aplicação. Próximo. Não posso sempre aplicar no mesmo braço. Isso aqui, no caso da vacina da Coronavac, nem tanto, né? Mas, por exemplo, o indivíduo que é diabético e toma insulina, né? Ele não pode estar aplicando sempre no mesmo local, mesmo local da região abdominal. Por quê? Pode necrosar aquela região, né? Então, ele aplica uma vez na barriga, outra vez aplica no braço, outra vez aplica no bumbum, né? Tem que variar essa região. Próximo. Olha só, pessoal. Complicações aqui a gente já está entrando basicamente nas questões de direito, né? Complicações após as aplicações por via intramuscular. Esse lado direito aqui, que vocês estão vendo, essa região do braço edemaciado, né? Que está ali no slide, foi uma região em que o medicamento deveria ser aplicado intramuscularmente, né? Mas pelo fato de não ter seguido o protocolo, o medicamento foi depositado na região adiposa e formou aquele processo inflamatório. O outro slide da esquerda, que é a região necrosada, pode pôr para mim, Danilo, por gentileza? Olha só. Esse slide da esquerda, da região necrosada, que é um processo inflamatório mais intenso ainda, foi justamente porque o profissional da saúde não utilizou aquele ângulo de 90 graus para aspiração da vacina, ou do medicamento, e foi injetado fragmentos de borracha no interior do organismo do paciente, que entendeu aquilo como um corpo estranho e promoveu uma resposta inflamatória exacerbada, né? Agressiva demais, e causou toda essa ulceração. Isso aqui a gente já está falando de dano moral, dano existencial, dano estético, criminal, administrativo, tudo cabe nessa foto. Próximo. Um pouquinho das técnicas de aplicação para injeção intramuscular, que a gente já falou também, basicamente, o que já vimos até então.
Pode passar o próximo. Pode passar o próximo, que é semelhante a todos que nós já falamos. Próximo. Próximo. Olha só, né? Eu devo fazer uma pressão no local ali, né? Com o algodão, levemente, com movimentos circulares, justamente para quê? Para fazer a limpeza, né? Então, antes de eu aplicar o injetável, eu tenho que limpar a pele do paciente, né? E na correria, também não estamos vendo isso, infelizmente. No drive-thru, principalmente, né? O indivíduo levanta a blusa, pum, próximo. Ninguém passa o famoso algodãozinho com álcool 70. Isso pode levar a contaminação para o organismo do paciente. Próximo. Olha só, aqui de fato a gente vai entrar nas questões jurídicas, né? Os erros de procedimento em saúde, né? Então a gente viu que a diminuição do volume administrado, ela está de fato ocorrendo. Ou pelo fato de aspirar quantidade maior, ou pelo fato de estar administrando quantidade, aspirando quantidade menor. Então, esse é o primeiro ponto que deve ser aqui elucidado, que não é culpa do Instituto Butantan o fato de um frasco ampola que teria que atingir 10 pacientes, está atingindo só 6, 5 ou 4. Está tendo desvios causados por questões criminais sanitárias, né? De realmente, de falcatruas falar que está injetando e não está, e daí guarda aquela quantidade que sobrou, né? Aquele profissional que foi desidioso, né? Guarda aquela quantidade que sobrou para aplicar no parente, por exemplo. Olha, você me oferece, você me dá uma graninha por fora, você vai lá na minha UBS, né? Você tem 20 anos, é claro que você não poderia tomar vacina agora, né? Você tem que seguir o calendário do Ministério da Saúde, né? Então me dá uma graninha por fora aqui, que eu tenho uma quantidade sobrando, eu aplico em você. Foi o que ocorreu, pessoal, com aquela cuidadora de idosos que se dizia enfermeira, né? Ela arrebanhou um grupo de empresários, né, para aplicar a suposta vacina de Coronavac num lugar aí, não sei aonde, né? Foi feita uma investigação e descobriu-se que nem vacina era. Ela estava administrando solução fisiológica naqueles empresários que estavam pagando até a multa de R$600 por dose. Né? Então, essas coisas de fato estão ocorrendo. Né? Eventos adversos, né, que podem ocasionar justamente uma potencialização dos efeitos colaterais do medicamento, se administrar doses a mais, né, ou administrar com fragmentos de borracha, no caso de não seguir o protocolo de aspiração dos 90 graus previsto pela OMS, né, desperdícios, que a gente já falou, fraude da administração da vacina, que é você falar que aplica, de fato não aplica, né, simplesmente espera o paciente e guarda aquele volume para você ganhar um dinheirinho por fora, né? Contaminação cruzada, devido ao fato dessa celeridade, né, de se fazer os procedimentos de forma rápida, né, estamos passando sobre diversos protocolos, não os seguindo, e isso pode gerar contaminação cruzada. Próximo. Vejam só, exemplos de erros em situação facilitadora no acometimento de erros, né? Medicação sem identificação, ausência dos protocolos de preparo de todas as soluções injetáveis, não separar as medicações individualmente, né? Por isso que eu confundo vacina, frasco ampola de influenza com de Coronavac, não confirmar a ordem verbal antes de administrar o medicamento em pacientes, é muito importante. Não prepara a medicação conforme o protocolo pré-estabelecido. Isso tudo que eu estou falando é questão de direito hospitalar preventivo, da disciplina de pós-graduação em compliance legislativo hospitalar. Não identificar o medicamento corretamente, não prepara o medicamento conforme a prescrição, tá, que deveria estar ali ao lado, não chamar o paciente pelo nome, isso é um erro tremendo. Não explicar o procedimento ao paciente. São todos exemplos de facilitadores de erro. Próximo. Direito em saúde preventiva, né? Se eu tivesse nessa gravura seguido os protocolos de compliance legislativo hospitalar, se eu tivesse obedecido às resoluções da Anvisa,
que são estabelecidas pela portaria do OMS e do Núcleo de Segurança do Paciente, esse profissional não se espetaria, né, não teria esse acidente, por exemplo, né? E às vezes, pessoal, aqui, ó, nesse exemplo aqui, né, às vezes essa seringa, ela não foi utilizada por ninguém. Essa seringa não foi utilizada por ninguém. É uma seringa que não tem, não está contendo nenhum tipo de líquido dentro, mas eu me espetei com ela, né? Esse indivíduo, né, mesmo não tendo a possibilidade de se contaminar, ele terá que passar por um protocolo rígido de profilaxia para tratamento de HIV. Ele terá que tomar o PrEP, que são medicamentos para se combater o HIV no caso de suspeita de acidentes, ou caso a pessoa compartilhou drogas injetáveis com uma mesma seringa, ou caso tenha feito sexo sem proteção, né? Então, profilaticamente, esse indivíduo, esse profissional da saúde, terá que tomar um coquetel de AIDS, né? Que causa diversos efeitos colaterais importantes, né? Muito desagradáveis, como náusea, vômito, dores, né? E ele terá que passar por isso, por quê? Porque não obedeceu os protocolos, né? Espetou o dedo, já era. Próximo. Olha só, né? Então, a fim de evitar erros na administração, né? Isso aqui faz parte da disciplina de Direito Hospitalar em Gerenciamento de Risco, que é uma das disciplinas que quem se propõe a fazer uma pós-graduação nesse âmbito vai ver, né? São os 5 certos da medicação. O paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa e via de administração certa. A Organização Mundial de Saúde, de 2017 para cá, né, ela levantou a bandeira do uso racional de medicamentos, porque a falta da utilização racional dos medicamentos, ela é a segunda, aqui no Brasil, a falta da utilização racional de medicamentos é a segunda maior questão de judicialização da saúde. Você não utilizar o medicamento corretamente é a segunda maior causa de judicialização da saúde no Brasil, só perdendo para a primeira questão de judicialização da saúde, que está relacionada a negativas de plano de saúde para a realização de procedimentos médicos e hospitalares fora do rol da ANS, né? Para vocês verem como é importante tomar cuidado com a utilização desses protocolos. Próximo. Responsabilidade civil, né? Então, a gente viu, né, que, de fato, o Instituto Butantan não é aquilo que estão falando com relação à diminuição das doses, né? O problema, de fato, está ocorrendo com os profissionais da saúde que não estão sendo muito bem capacitados para o exercício e obediência desses protocolos, isso adstrito e correlacionado com a pecha da sociedade como um todo, de ter que se imunizar todo mundo de forma rápida e fazer tudo de forma correta, e com isso sobre todos esses itens, né? Então, o primeiro tipo de responsabilidade, por tudo isso que mencionamos, está relacionado à responsabilidade civil. Primeiro tipo de responsabilidade, solidária e objetiva, né? Objetiva porque não se faz questão de comprovar a culpa do ente público, Estado, município ou União. Então, se eu tenho um técnico de enfermagem, que ele é funcionário público de uma Secretaria Municipal de Saúde, uma Secretaria Estadual de Saúde, ou ele pertence ao Ministério da Saúde, né? E, por algum motivo lá dá um problema na logística e distribuição dessas vacinas para os entes, estados e municípios, né? Se algum desses seus colaboradores, funcionários públicos, cometerem alguns tipos desses erros todos que mencionamos, né? Os entes públicos responderão de forma objetiva e solidária. E isso é o entendimento do STF. O STF, em 2019, o STF teve o entendimento de que, para aquisição, para o fornecimento de medicamentos de alto custo, né, o tipo de ação do polo ativo, ele deve propor em face da União, em primeiro plano. Por quê? Porque a União, de fato, é quem tem a maior fatia de bolo dos nossos impostos, né? Para eu propor esse tipo de ação, né? Paciente requerendo um medicamento de alto custo. Só que nada impede que o Estado e o município respondam de forma solidária. Então, essa exegese analógica e extensiva também pode ser reputada
essas questões de responsabilidade civil por erros na campanha de vacinação, tanto do influenza quanto para o combate da Covid-19. Um outro tipo de responsabilidade inerente agora ao exercício dos profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde, a responsabilidade civil deles, ela tem que ser comprovada. Isso está no Código Civil e está nos códigos de éticas profissionais de uma forma geral. No da medicina, no da enfermagem, no do farmacêutico, no do fisioterapeuta e assim por diante. Né? Essa culpa tem que ser comprovada. Né? Por isso que ela não é objetiva. Né? Eu comprovo a culpa por negligência, imprudência ou negligência, né? Previsto no Código Civil. Conseguir comprovar a culpa subjetiva, então você pode propor uma ação indenizatória contra aquele profissional. Se ele não tiver graninha para te pagar, subsidiariamente quem irá responder vai ser o ente público. Só que sabemos que quem receberá esses valores, né, doutor Alexandre, vai ser o seu tataraneto em precatórios, né? E olha lá, né? Por isso que a gente sempre procura ingressar colocar no polo passivo tanto profissional quanto ente público, porque se fosse só quanto ente público, a gente sabe que só nosso tataraneto irá receber. Próximo, por gentileza. E quais são os tipos de responsabilidade, né, que esses profissionais e os entes públicos podem ser penalizados? Danos morais, previsão no artigo 186 e 927 do Código Civil, né? Aquele que causa dano a alguém tem o dever de indenizar, né? Se eu tiver um nexo de causalidade, né, em que o paciente suportou o dano, por exemplo, né, fatalmente ele poderá receber valores indenizatórios por isso, né? Porque um braço do paciente necrosado daquele jeito, né, um fragmento de borracha, pelo fato de não ter utilizado o protocolo de aspiração correta, aquilo passa de questão do mero de sabor, né, e abala de fato a moral do paciente. Próximo. Danos materiais, né? E eu estou dando sempre aquele mesmo exemplo para a gente poder percorrer pelos diversos âmbitos, né? Um braço necrosado, um deltóide necrosado por culpa do profissional da saúde, né? Ele vai ter que fazer um tratamento, né? Daquilo lá. Ele vai ter que tomar anti-inflamatório, eventualmente ele vai ter que fazer um procedimento cirúrgico plástico, reparador, né? Quem vai pagar isso, né? Se eu conseguir comprovar por meio de recibos e notas fiscais, né, esses gastos provenientes desse erro causado pelo ente público ou funcionário que representa ali naquele procedimento, né, os danos materiais são indenizáveis desde que comprovados, né? Os danos existenciais. Se aquele braço pertencia a uma modelo, né, uma manequim modelo que desfilava nas altas rodas de Milão, Japão e tudo mais, ela não vai mais poder exercer a sua função atuativa. Isso vai afetar suas questões existenciais. Então, os danos aqui, eles são calculados, os danos existenciais, do dia da ciência do dano que foi suportado pelo paciente até a quantidade de tempo que esse paciente laboraria ao final de sua carreira, né? Faça uma continha lá e você vai ver quanto ele auferiria de rendimentos laborativos, e é isso que o ente público ou o profissional da saúde terá que indenizar. Né? Então, na responsabilidade civil, os danos que o paciente pode requerer judicialmente ser comprovados por meio de prontuário, por meio desse rastreamento da notivisa que eu falei para vocês, como são procedimentos e doenças de notificação compulsória, isso é facilmente fácil de ser rastreado. Então, são os danos morais, danos materiais e danos existenciais. Agora a gente vai falar um pouquinho de responsabilidade criminal. Pode passar ao próximo. Então, o poder público, senhoras e senhores, né? Dia 6 de fevereiro de 2020, né? Ele editou a Lei 13.979, né? Essa lei, ela trata basicamente de questões, traz as diretrizes principiológicas e gerais sobre o combate da pandemia no país, né? Inicialmente, vale esclarecer que a portaria, que essa legislação, apenas regulamentou
a forma de previsão e repressão das condutas relacionadas aos tipos penais alusivos à propagação, à disseminação da pandemia, né? Só que a gente vai poder notar, em alguns crimes específicos, tutelados pelo Código Penal, né, que esses erros causados pelos profissionais, eles incorrerão justamente nesses crimes sanitários que a gente vai falar um pouquinho, tá? Próximo. Primeiro deles, artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, né? Um enfermeiro, um técnico de enfermagem que simplesmente falseia uma aplicação de uma vacina para a Covid-19, né? Só espera que o paciente não injeta o líquido, ele estaria incorrendo no artigo 268, né? Porque ele não está impedindo, né, a propagação da doença. Porque aquele paciente, ele não se imunizará, justamente porque não recebeu o medicamento, né? E com isso, ele vai se contagiar e poder propagar esse contágio. Então, o profissional poderá incorrer no artigo 268. Próximo. Perigo para a vida ou saúde de outrem, né? Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, né? Profissional da saúde, por negligência, imprudência ou imperícia, né? Ou por falsidade mesmo, né? Ele não realiza os procedimentos, com tudo isso que já mencionamos, também poderá incorrer no artigo 132 do Código Penal, crime sanitário. Perigo para a vida ou a saúde de outro. De outro em quem? Do paciente, né? Aquele paciente que está passando ali no drive-thru, né? Ele não foi contemplado de forma adequada pelo procedimento de vacinação, então aquele profissional está expondo risco à saúde daquele paciente. Mesmo que de forma reflexa, viu? Porque o tipo penal, né? O verbo do tipo, do artigo 132, ele, pela doutrina, ele está sendo utilizado para as questões de pandemia de forma reflexa. Ele não necessariamente é engessado como está. Se ele não expõe um risco àquele paciente naquele primeiro momento, mas aquele paciente se contamine depois de ter realizado o suposto procedimento correto de vacinação, aí, nesse caso, a jurisprudência e a doutrina entende que, reflexamente, o profissional da saúde expôs a perigo de vida àquele paciente do artigo 132, ok? Próximo. Depois vocês poderão ver com mais devagar aqui no material que a gente vai deixar, com relação à pena de detenção, multa, né? É mais a título de curiosidade para quem não é da área do direito, né? Então, com relação ao crime de epidemia, existe crime de epidemia? Sim, existe. Tem previsão lá no Código Penal, artigo 267, né? Este é praticado quando determinada pessoa, ciente que está contaminada pela Covid-19, promover deliberadamente a transmissão da doença a outros, né? Então, imaginem vocês, um paciente, né, que ele já passou pela primeira e pela segunda dose daquele tratamento, daquela vacina, da Coronavac, por exemplo, né? Só que ele se contaminou. Né? Ele viu, então, ele percebeu, o seu organismo percebeu que a vacinação não foi feita de forma adequada, né? Porque ele já está de saco cheio, né? Ele fala, eu vou voltar lá, né? Não vou voltar de novo lá. Ou, às vezes, ele nem vai poder voltar, né? Porque a carteirinha vai falar, não, você já tomou. Você tem como comprovar que, de fato, você não tomou corretamente, né? Então, ele vai estar com um saco na lua, perdão da palavra, né? Ele vai falar, eu vou ficar contaminado mesmo e vou para a balada, né? E pode estar incorrendo nesses crimes de causar a epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos, do artigo 267. Ok? Próximo. Crime de falsificação, corrupção, adulteração ou adulteração de produto destinado a fins terapêuticos, né? E esse crime de 273, ele tem previsão legal, principalmente nos casos daqueles profissionais da saúde que utilizam a mesma seringa para mais de um paciente, mesma seringa e mesma agulha, né?
Porque como é um frasco ampola multidose, né, utilizo o mesmo frasco ampola para até 10 pacientes, a partir do momento que eu apliquei primeiro, né, e vou aspirar com a mesma agulha para outro paciente, eu vou estar incorrendo nesse crime de adulteração 273, ok? Eu vou estar alterando a fórmula. Por quê? Vou estar injetando ali contaminantes que vão adulterar a fórmula e, consequentemente, o destino terapêutico que aquela vacina teria, não mais terá. Ok? Próximo. E aqui, só para terminar, e a gente abrir para as perguntas, responsabilidade administrativa também pode ocorrer nas autarquias profissionais, né? Lembra que eu falei para vocês lá que os profissionais da saúde respondem para os seus respectivos conselhos, né? Os advogados respondem para a OAB e podem responder um TED, né? Caso não, por uma falta ética, né? O Tribunal de Ética e Disciplina, né? E a mesma coisa para os profissionais da saúde nos seus respectivos conselhos de classe. Só que lá recebe o nome de PEP, né? Processo Ético Profissional. Isso com relação aos profissionais. Com relação à responsabilidade administrativa dos entes públicos, né? Esses podem sofrer penalizações no âmbito dos seus respectivos TCUs, Tribunais de Contas da União, do Estado ou do município. E muito provavelmente, eu gostaria muito que isso de fato não ocorresse, mas em verdade eu creio que isso vai ocorrer, com a liberação agora da CPI, da CPI da pandemia, vocês verão, vocês vão lembrar do professor Benedito. Nossa, realmente teve desvio da verba tal, do respirador tal, secretário de saúde já foi em cana, né? Em alguns outros estados aí, não vale nem mencionar o nome, para a gente não politizar a nossa apresentação, mas o TCU, ele é responsável por estar realizando esses procedimentos administrativos para responsabilizarem os gestores, ok? Acho que terminou, viu, Danilo? Faz o próximo, por favor. O que a gente tinha para falar, é muito assunto, eu sei que foi muito rápido, né? Mas, de certa forma, é isso que a gente tinha para comentar, ok? Estamos abertos aí para as perguntas, comentários. Muito bem, professor Benedito Macedo de Souza, parabéns aí pela sua exposição, uma exposição bastante ampla, que deu uma visão geral de vários problemas envolvendo a administração da vacina. Eu já fiquei até com medo de tomar a vacina e não tomar a vacina de forma adequada, não com medo da vacina, né? Mas sim com medo da administração da vacina, porque eu estou vendo que uma série de erros são praticados de acordo com aquilo que a gente acabou de ver da palestra. E durante a sua exposição, Benedito, eu entrei aqui no YouTube para ver a vacinação, aquela que foi transmitida ao vivo pela televisão, da primeira pessoa vacinada contra a Covid aqui no Brasil, a enfermeira Mônica. E eu observei pelo menos 2 erros naquela administração da vacina. Eu observei que não foi passado aquele algodão com álcool na região para aplicação, né? Teria que passar primeiro o algodão para limpar, para depois enfiar a agulha. Então, acho que esse foi o primeiro erro que eu verifiquei lá. Isso está no YouTube, é só o internauta acessar o YouTube e ver. Então, não teve isso. E não teve também aquela questão da prega. Eu não via quem administrou a vacina fazer a tal da prega, ou seja, a gente não tem visto isso mesmo. Estou dando o exemplo da enfermeira Mônica, que foi a primeira a ser vacinada, mas a gente, como até da sua palestra, a gente tem visto várias aplicações nos drive-thrus da vida, e a gente não vê nada disso. É uma aplicação em série, realmente, é uma pessoa atrás da outra, tem que ser muito rápido. Você não vê passando o algodãozinho, você não vê fazendo a tal da prega, o que realmente nos deixa preocupado, né? E o que me faz afirmar o seguinte: eu acho que a gente tem que ser bastante chato mesmo no momento de recebermos a vacina. Eu, como você, ainda não recebi, nós ainda não chegamos na idade para recebermos a vacina, mas a gente tem que ser chato, a gente tem que ver, por exemplo, se a dosagem está correta. Também é uma outra questão que foi colocada na sua palestra, se a dosagem está maior, se a dosagem está menor. Quer dizer, não adianta só a pessoa me mostrar a seringa com um conteúdo dentro, eu tenho que ser chato o suficiente para dizer, espera um pouquinho, deixa eu ver se tem aí
0,5 ml de dose, porque a dose correta é 0,5, né? Que foi... No caso da Coronavac, sim. No caso da Coronavac, Então, eu tenho que ver se tem 0,5. É interessante, doutor Alexandre, que cada paciente, né, que for tomar a primeira dose ali na sua região, saiba qual é a vacina que está sendo disponibilizada para ele naquela região. Para ele fazer um estudo prévio na internet, isso é fácil de conseguir. Pega se for da AstraZeneca, quais os cuidados, o volume dessa outra vacina e tudo mais, né? Justamente porque cada vacina ela tem suas características, suas peculiaridades, né? Perfeito. Deixa eu te fazer a seguinte pergunta antes de passar para a pergunta da Bianca Vilela. Bianca Vilela fez aqui uma pergunta para a gente, mas antes de passar para a pergunta dela, deixa eu te fazer uma pergunta minha que eu anotei aqui logo do começo da sua exposição. A questão dos ovos, aí o ovo fertilizado e etc. A minha pergunta envolve aquele chamado IFA, né? Aquele insumo que vem da China, no caso da Coronavac. Onde que entra esse IFA? Então, no caso da Coronavac, a metodologia de desenvolvimento da vacina não é essa do ovo. Né? A do ovo, do Butantan, que eles utilizam essa metodologia, é para a fabricação da vacina do combate do influenza, né? Do combate da dengue, e da Butanvac, que é essa vacina que está sendo desenvolvida com a tecnologia nacional, né? Okay. Então, não é verdadeiro falar que a vacina da Coronavac está sendo produzida no Brasil, ela está sendo envasada no Brasil. E esse IFA, o insumo farmacêutico ativo, a tecnologia utilizada pelos chineses não é a tecnologia do ovo, é uma tecnologia química que a gente chama de rota sintética, né? Eles utilizam diversas substâncias para se chegar nessa substância ativa, né? E daí esse IFA, que é esse insumo ativo, né? Ele é misturado com alguns outros líquidos, né? Para auxiliar na absorção, na injeção, da formulação, mas de fato aqui a Coronavac ela é feita mesmo só o envase. Ok, então, na verdade, chega o IFA aqui no Brasil e o Instituto Butantan mistura mais alguma coisa e faz o invase. Mas os líquidos invasa e manda. Ok, entendi, tá. Então, por isso que não somos ainda autossuficientes, né? Teve até que esperar essa importação do IFA, que teve agora, né, para 5 milhões de doses restantes do contrato do Ministério da Saúde, justamente porque a gente ainda não tem essa tecnologia de produção do princípio ativo. Perfeito. Vamos, então, para a pergunta da Bianca Vilela, que ela agradecer aqui a pergunta, que diz o seguinte: como se formam os consórcios internacionais entre diversas empresas de diferentes nacionalidades para a produção da vacina? Eles devem seguir alguma formalidade? Essa é a pergunta da Bianca. Então, os consórcios internacionais, Bianca, geralmente, eles têm que ter, vamos dizer em português claro, eles têm que ter a bênção da Organização Mundial de Saúde, né? Eu reúno um grupo de empresários, né? E eles têm que chegar primeiro à Organização Mundial de Saúde e falar quais são os critérios, né? Que serão utilizados para a distribuição dessas vacinas, né? Se esse grupo de empresários chegar para a OMS e falar assim, ó, a gente vai pegar essas vacinas, a gente vai comprar de forma particular, mas a gente só vai aplicar nos nossos funcionários. A OMS vai falar, não pode, né? Parte disso pode ser para os seus funcionários, mas a grande maioria tem que ser doação para o sistema público de saúde, né? Que é onde eu atingi uma maior gama de pessoas, né? Então, a OMS, ela estabelece alguns critérios, né? De admissibilidade para a formação desses consórcios, né? Para que se possa dar o destino a essas vacinas por maior gama de coletividade possível para diversos pacientes, e não somente para um grupo privilegiado que ali, teoricamente, estariam furando a fila sanitária, né, em detrimento de outras pessoas que têm, ou que são de grupo de risco maiores do que outros. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Cristiane Olivas. Ela pergunta a questão da responsabilidade do profissional. Então, a pergunta é, mas o profissional responderá mesmo que ele refaça a vacina de forma correta? Essa é a pergunta da Cristiane. Então, é uma analogia que a gente faz com a petição inicial, né? Se você quiser colocar um pedido a mais ali, se for antes da citação, ok. O que eu estou
estou querendo dizer com isso, né? Se o paciente não suportou o dano, né? Não teve, por exemplo, uma necrose no braço, ou se ele não adquiriu uma nova patologia por conta desse procedimento equivocado, né? Aí tudo bem, não ocorreu nexo de causalidade e, consequentemente, o paciente não está suportando o dano, apesar da negligência, imprudência ou imperícia do profissional. Isso pode ser corrigido. Agora, se o dano já está instalado, aí, infelizmente, ele será penalizado por isso. Perfeito. Deixa eu te perguntar também o seguinte, essa questão da simulação da aplicação das doses, né? A pessoa enfia a agulha e não aperta o êmbolo da seringa. É possível que isso seja uma mera distração do profissional ou não pode ser distração? Realmente tem um dolo aí do profissional que simplesmente introduz a agulha e não administra a dose da vacina? É dolo, doutor Alexandre. Não, porque é um procedimento, né, que eles já estão há muito tempo, desde quando, eu não digo nem os enfermeiros, porque esses nem se falam, né, mas os técnicos de enfermagem, quando eles estão na formação do curso técnico de enfermagem, uma das primeiras coisas, e é o feijão com arroz deles, é a prática de administrar medicamentos por via injetável, né, por via muscular ou endovenosa, porque é isso que é o principal, uma das principais condutas da profissão, né? Uma das principais. Então, alegar que esqueceu é passar um atestado de burrice para o magistrado, por exemplo, entendeu? Então, na verdade, esse profissional que está agindo com dolo, ele, num primeiro momento, ele enfia a agulha e não administra a dose, e aí, provavelmente, no paciente seguinte, que está lá na fila, ele vai administrar essa mesma dose, com essa mesma seringa, com essa mesma agulha, para poupar uma dose no final, para ele vender ou usar com o familiar exatamente. dele. Ou o que pode ocorrer também, né, essa primeira conduta ilícita, ou também eles pegam um frasco ampola vazio que já utilizou tudo, injeta solução fisiológica lá no interior dele, como, por exemplo, a Coronavac, ela é da cor de água, né? Ela é translúcida, né? Assim como solução fisiológica, e ele vai estar injetando solução fisiológica lá nos pacientes e guardando aqueles outros frascos ampolas, entendeu? Então, o controle deve ser realmente muito rígido, para que possa evitar esses tipos de desvio. Mas o paciente, nesse caso, não consegue saber, né? Não, porque o paciente não. A cor do líquido é a mesma, né? Ele fica vendido nessa história, e quem tem que, de fato, controlar isso é o gestor público, né? Os gestores públicos. Que coisa, hein? E minha última pergunta, para a gente encerrar, porque, na verdade, a gente já até estourou o tempo, essa questão do fragmento de borracha, também é uma coisa que o paciente lá, a pessoa que está na fila para tomar a vacina, ela não tem como detectar isso, né? Porque esses fragmentos são microfragmentos e você não tem como ver se tem, se não tem, é impossível também um controle do paciente, né? Exatamente. Se o protocolo não foi seguido corretamente da aspiração naquele ângulo de 90 graus, pode ocorrer essa aspiração, são micropartículas mesmo, assim como o senhor falou, né? E pior, o paciente ele não vai suportar o dano em uma semana. O efeito colateral daquela ulceração, por exemplo, pode aparecer depois de meses. Porque a resposta imunológica, embora ela seja muitas vezes extremamente agressiva, causando aquelas ulcerações, né? A maneira fisiológica com que aquilo ocorre é de forma demorada, ao longo de semanas e tudo mais. Aí ele vai, às vezes, lembrar que ele tomou a vacina, às vezes não vai nem ligar uma coisa à outra, entendeu? Então, isso, de fato, é uma outra situação que o paciente ele fica vendido nessa história. E o paciente, eu falei que era a última pergunta, não foi, agora que vai ser a última. A paciente mastectomizada que tomou a vacina no braço, o que pode acontecer é algum efeito colateral no braço, é isso? Isso, porque assim, as pacientes que são mastectomizadas, né, elas recebem até benefícios do governo, né, de pessoas portadoras com deficiências, algumas mulheres conseguem se aposentar compulsoriamente mais cedo, né, porque não pode fazer esforço mais, né. Então, o que ocorre? Se eu aplico uma injeção num braço
onde a paciente teve já um procedimento cirúrgico, né, eu posso estar ali agredindo regiões que já foram mexidas anteriormente, entendeu? E esse processo de cicatrização da cirurgia que já ocorreu um tempo atrás, ele pode novamente ser agredido por conta da injeção desse líquido, né? Ali não pode ter depositado nada, mas a região tem que estar quietinha, sossegada, bonitinha, sem mexer, entendeu? Agora, a partir do momento que eu injeto um corpo estranho, com um líquido estranho lá dentro, pode gerar esse processo inflamatório, né? E agravar aquela questão da cirurgia. Então, ela já tinha uma região comprometida e vai poder desenvolver uma resposta imunológica agressiva que vai danificar ainda mais aquela região. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez, então, a palestra administrada aqui, que nos foi proferida pelo Dr. Benedito Macedo de Souza. Dr. Benedito, muito obrigado pela sua exposição. Fica aqui o convite para que você volte numa outra oportunidade para a gente voltar a conversar. Pelo nosso chat, dá para ver que foi um sucesso, que o pessoal gostou bastante, eu gostei bastante também, então... mais uma vez, parabéns pela sua exposição e eu te devolvo a palavra para suas considerações finais. Agradeço mais uma vez o convite, doutor Alexandre, agradeço também o pessoal que está aí nos bastidores aí que tornou isso possível, né? E também as pessoas que compareceram aqui, caso queiram ter acesso a diversos conteúdos gratuitos da área do direito médico e da saúde, direito hospitalar preventivo, é só nos seguir lá no @prof. Benedito Macedo no Instagram, a gente tem muita coisa para compartilhar lá. Do resto, só agradecimento a todos. Muito obrigado, boa noite. Obrigado a todos, boa noite, eu declaro encerrados os trabalhos de hoje. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.